empreendedorismo, inovação e desenvolvimento pessoal. Esse é o foco do nosso Talk DI de hoje e eu recebo duas pessoas aqui no estúdio do DI para também conhecer um pouco mais da Fundação Logosófica, que está promovendo nessa semana em Chapecó algumas palestras de forma gratuita, que com certeza vai abrir os horizontes de quem está nos assistindo. Eu recebo então o senhor Nelson Akimoto, que é docente da Fundação Logosófica e membro do Colégio Logosófico, e a palestrante, a Celi Ades, que é empreendedora, docente e doutora em inovação. Sejam muito bem-vindos, queridos. Obrigada. Seu Nelson Akimoto, é um prazer conversar contigo. E para iniciar, falando da Fundação Logosófica, que é uma instituição que faz tanta diferença em Chapecó, queria que tu falasse um pouquinho, então, da trajetória, né, e quais são as características que envolvem a logosofia. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, Thaís? Aqui do Diário de Iguaçu, uma alegria poder estar aqui com vocês e falar da Fundação Logosófica, né? Essa escola, né, onde eu tenho aprendido a logosofia. Essa ciência muito nova, uma ciência que tem como um dos grandes objetivos o conhecimento de si mesmo. Me conhecer essas potencialidades para poder realmente viver melhor, evoluir, né, e realizar um processo de evolução. Isso é tão importante na minha vida que talvez muitos não saibam, né? Talvez me conheçam como empresário, como líder empresarial, mas eu fui estudando logosofia antes de ser empresário. Porque eu cheguei em Chapecó, esse mês está fazendo 38 anos. E eu, logo que cheguei, conheci a logosofia. Então, foi muito importante para toda essa trajetória, como empresário, mas como esposo, como pai, porque foi com essa ciência, com esses conhecimentos, que eu consegui construir essa trajetória. Então, a Fundação Logosófica realiza realmente um grande trabalho nessa ciência chamada logosofia e propicia essa atividade que está sendo realizada aqui em Chapecó nessa semana. Que bacana, chama muita atenção que é de forma gratuita, né? Celi Ades, que veio de São Paulo diretamente para Chapecó, trazendo uma palestra onde o título é bem instigante, né? Ampliando horizontes, ampliando a vida. Dá para dar uma pinceladinha do que vai ser tratado amanhã, quinta-feira, né? Lá na sede da Fundação Logosófica, no bairro Saíque? Olha, Thaís, a gente fala muito sobre transformar o mundo a partir de si mesmo. Então, a proposta é a gente realmente virar uma lanterna para dentro da vida e conhecer esse mundo invisível que a gente tem. A gente tem um mundo de recursos, pensamentos, sentimentos, às vezes os pensamentos não muito bons, os sabotadores, que atrapalham a vida. E a outra coisa que atrapalha bem a vida é, por exemplo, o conceito pequeno de vida. Será que é o conceito que eu tenho de vida, ele está bom? Ele é suficiente para o que eu quero alcançar? Ou ele é limitado? Então, a gente parando, né? Fazendo um pouco de silêncio, olhando um pouco para essas questões dentro da vida da gente, a gente acessa recursos, forças e conhece também um pouco do que o autor da logosofia fala das duas naturezas, a física e a espiritual. E a gente tem nessa força espiritual alguma coisa que é muito perto da vida, não é nada fenomênico. A gente trata de um jeito do espírito, de um jeito muito próximo. Como é que a gente pode aproximar esse espírito da vida e ele fazer a função dele? Então, hoje a gente tem uma vida limitada porque a gente realmente vive bem, vai se cuidar, vai comer, vai para a academia, se cuida, mas é tudo num plano mais limitado. O que a gente quer? Ampliar esse horizonte, tendo novas visões de onde a gente pode chegar. Acompanhando um pouco o teu trabalho, percebe-se na tua fala sobre os sabotadores, né? E os pensamentos, eles podem ser sabotadores? Ai, que pergunta ótima. A gente aprende desde criança, né, que na mente a gente tem a inteligência com suas funções. Então, eu posso observar, pensar, refletir, entender. E, do outro lado, tem os tais dos pensamentos bons e ruins. Só que quem hoje está no comando são os pensamentos. Muitas vezes eu acho que eu estou pensando, mas são eles que estão decidindo por mim. A impaciência, a impulsividade, veemência. Tem tantos pensamentos que se a gente começa, então, a olhar para eles e começa a identificar, ver se eles estão realmente contribuindo com as nossas atividades ou não. E o autor da logosofia, ele ensina uma técnica para eliminar, mudar a vida, transformar.
E eu consigo, sim, por exemplo, fazer alguma mudança essencial na minha vida. Já fiz várias, também tenho esse testemunho aí de contar muitas das mudanças, das transformações que eu fiz. E quando a gente transforma a vida, a gente transforma todo o entorno que a gente tem. E dá para sentir. Então, a gente às vezes fala assim, o outro está errado, mas se eu começar a transformação, é impressionante o resultado que dá. A transformação tem que começar por si, né? A transformação que você quer no outro tem que começar em si. Seu Nelson Akimoto, conta pra gente assim, ó. Então, essa é um ciclo de palestras de forma gratuitas. O que mais a Fundação Logosófica oferece em Chapecó? Então, a Fundação Logosófica realiza várias atividades, né, públicas, gratuitas, né? Como fundação, ela é uma entidade reconhecida como de utilidade pública. E essa semana realiza muitas palestras, atividades. A Celi veio aqui nos presentear, desde segunda-feira está aqui, né, realizando palestras gratuitas na fundação, né, e também na região. Ela faz hoje à noite uma palestra em Pinhalzinho e amanhã, aí sexta-feira em Concórdia, porque amanhã é o grande dia aqui de Chapecó. Essas palestras são gratuitas porque realmente visa levar esses elementos, né, para todos. A logosofia é para todos. A gente tem esse conceito que o autor nos passa, que nós temos sim que melhorar, olhar para dentro, ser melhor a cada dia, influenciar, né, aquelas pessoas que estão próximas com esses conceitos de bem, mas nós temos também essa missão de levar a outros esse conhecimento e esse bem. Então a gente quer realmente contribuir com essa comunidade. Então a gente procura realmente, nas obras que a gente participa, onde a gente está, né, levar esses conceitos, né, ser um bom exemplo, né, não só para fora, mas porque a gente tem que ser um exemplo também para os nossos filhos, para os nossos colaboradores lá da empresa. E a logosofia traz muito desse aspecto, né? Então a Fundação colabora muito. Aqui em Chapecó nós temos vários empresários, várias pessoas que estão ali, e depois também com o Colégio Logosófico, onde existe uma pedagogia toda especial, né? A pedagogia logosófica, onde se leva para crianças desses conceitos do autor. E essa semana em especial, nós estamos comemorando o Dia da Logosofia, que foi dia 11 de agosto. Então, a semana toda é de atividade muito especial. A Fundação Logosófica completa esse ano 96 anos de criação. Em Chapecó, nós já estamos nos preparativos, né? Porque nós vamos completar, ano que vem, 40 anos de Chapecó, já que, né, a Fundação. Então, realmente é uma trajetória. Eu fico muito feliz em olhar, né, e também grato por tudo que eu tenho recebido, né, e visto reflexos disso na minha vida e me deixado realmente muito feliz e podido contribuir com essa comunidade, com os amigos, né, e com a família principalmente. Eu acho que ainda existe muito desconhecimento por parte da população da logosofia. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o colégio logosófico, afinal de contas, né, o que tem de diferente dos demais escolas? Então, acho que já é o momento de aproveitar, seu Nelson, e falar realmente assim, ó, qual é a dinâmica, qual é a didática, né? O que impera hoje numa educação através do Colégio Logosófico? Então, a pedagogia acho que é o principal diferencial, né? Chamado pedagogia logosófica, que a gente fala que é uma pedagogia que ao mesmo tempo que ensina, faz feliz. Então é algo muito especial, um diferencial que as professoras também têm toda uma capacitação logosófica, né? Principalmente no Fundamental 1, os menores, né? E é importante muito nessa idade levar sementes de bem, conceitos, né? Fazendo realmente que os valores façam a diferença nessas famílias. E o colégio não é só para estudantes de logosofia, ele é aberto a toda a comunidade. Assim como a fundação, né? As pessoas podem chegar, conhecer, aprender. O colégio são para as crianças. Então é um colégio, sim, ele é pago, mas ele é mantido pela Fundação Logosófica e os valores são arrecadados ali por a qualidade de ensino. Então fica aí o convite para conhecer as suas instalações, a qualidade do ensino e o destaque que ela tem tido na comunidade, né? Hoje somos mais de 440 alunos, né? E fazendo uma trajetória que ano que vem também uma grande comemoração dos seus primeiros 25 anos. Aproveitando o gancho, tu disseste que é para todos, né? A logosofia é para todos e que todos podem participar. Isso. Se fizesse uma analogia, poderia dizer que para participar de uma fundação logosófica é só querer? É como se fosse um clube de serviço? Dá para fazer uma analogia assim para deixar mais claro?
Sim, nós temos o site da Fundação Logosófica, a pessoa pode buscar mais informações, né? Inclusive, nós estudamos nos livros de logosofia que estão para download gratuito no site da Fundação. Pode acessar lá, logosofia.org.br, né? E conhecer mais da Fundação, conhecer o que a Fundação se desenvolve. Mas para ingresso, como estudante frequente, ele tem alguns cursos que oferecemos. Inclusive, se faz inscrição, nós vamos, através das palestras, né? Abrir inscrições para os cursos de informação, onde as pessoas que vão se aproximar querem ver se identificam com esse estudo. Ao mesmo tempo que a Fundação vai verificar também, né, se as pessoas têm as condições de estudar e estão com esse objetivo mesmo de realizar. Aí se toma a decisão, né, de se filiar à Fundação, de fazer parte e cumprir, né, alguns deveres no sentido de estudo, de dias da semana para estudar, porque nós precisamos se capacitar. Não é nada, né, muito, eu digo assim, não é uma mágica que ocorre com a pessoa para mudar, né? Então existe realmente essa participação importante, que tem que criar uma trajetória para essas pessoas que se aproximam. Conhecimento. Bom, Celi, você que é docente na área da logosofia, que teus estudos te trouxeram de benefício, que de verdade você descobriu através, então, da logosofia? Olha, Thaís, a logosofia é esse estudo do autoconhecimento, mas o autor da logosofia, ele propõe um processo de evolução consciente. É eu ser melhor a cada dia, melhor que eu mesma a cada dia. Então, tem esse pensamento de superação, de evolução, que ele governa a vida da gente no dia a dia. E nesse processo de superação, a gente escolhe, por exemplo, vou dar um exemplo, virtudes para conquistar, mudanças essenciais na vida da gente, o que eu quero chegar a ser. E a gente aprende a realmente fazer essas mudanças. E o Akimoto estava falando, a gente tem esse objetivo, não existe um evoluir sem fazer o bem, sem expandir, sem contar para os outros. Então, quando a gente fala assim, olha, a gente faz uma semana de palestras gratuitas, né? Eu sou voluntária e tem, assim, uma felicidade de realmente poder compartilhar. Então, lá em São Paulo, além do Colégio Logosófico, a gente, por exemplo, aqui também, a gente tem um grupo voluntário de teatro e contação de histórias infantis. A gente tem livros que os estudantes contam as histórias de verdade da sua infância. Então, tem projetos lindos. A gente tem muitas ideias para fazer o bem, palestras em empresas, cuida da parte de desenvolvimento emocional, porque realmente o mundo está melancólico, sem esperança. Então, a logosofia, eu posso dizer que ela devolve a esperança na humanidade e nessa transformação do mundo. Então, assim, realmente a gente acessa forças, recursos. E, por exemplo, eu posso dizer que quando o autor fala do processo de evolução consciente, a gente precisa entender o poder da consciência. Ela que dá o brilho nos olhos para a gente. Então, ela é realmente uma fonte de energia sem fim. Eu descobri essa fonte e quando a gente consegue acessar, acionar as alavancas, né, que movem, né? Então, as perguntas, as respostas, as sensações, as vibrações, as alegrias. Então, a gente começa a articular e, de verdade, a gente consegue sentir. É difícil mensurar. Na inovação, a gente fala que tem que ter um resultado mensurável. Mas, na vida, a gente sente. Não precisa medir com alguma régua. A gente sabe que sentiu, a gente sabe que mudou. Então, quem é que está avaliando? Cada um está se avaliando, olhando para si mesmo, sentindo e sendo um cientista da própria vida. Essa é a proposta. A gente conseguir transformar fatos da vida em experiências, que é muito diferente. A gente tem uma pilha de fatos, circunstâncias vividas, às vezes desconexas, né? Eu coloco aqui uma pilha de experiências. Então, a gente faz esse exercício de pegar cada um desses fatos, analisar, extrair o valor. Então, tem um texto do autor da logosofia que ele fala que o erro é o princípio do acerto, desde que eu retire o elemento que faltou para acertar.
Então, assim, a gente olha e fala assim, eu errei, tá, e o que eu faço agora, né? Como é que eu saio disso? E cada vez a gente sai mais rápido do erro, né? Consegue virar essa chavinha e, de repente, a gente começa a parar de errar e consegue governar a própria vida, a própria mente. E isso dá muita paz, né? Isso traz muito equilíbrio, muita harmonia. Era justamente sobre isso que eu ia te perguntar, que você fala que a chave do sucesso é ter equilíbrio, né? E como alcançar o famoso equilíbrio tão difícil nos dias de hoje? Também vai ser um tema dessa Esse palestra. vai ser um tema. E onde é que a gente vai dentro da gente para encontrar esse equilíbrio e essa paz? Isso eu vou trazer na palestra, vai ser ótimo. Então vai ser só para quem for na palestra, que é gratuita na quinta-feira, dia 13 de agosto, 19h30, na Fundação Logosófica, que fica no bairro Saic, bem atrás do Hospital da Criança, então não é difícil. Pode chegar lá, ficou interessado? Só chega lá. Convidado especial aqui, ó, dos membros da Fundação Logosófica. Seu Akimoto, para quem deseja, então, participar da Fundação Logosófica, o senhor já disse que tem que entrar no site, né, entrar em contato, tem alguns estudos para serem feitos, né? Mas conta pra gente a tua trajetória, o que mudou na tua vida no momento que você descobriu a logosofia? Então, para mim foi muito importante que, como eu disse, eu conheci logosofia chegando em Chapecó. Olha só. Então, logo que eu cheguei em Chapecó, fui apresentado por um amigo e daí eu me aproximei. Então, foi muito importante criar minhas amizades, criar conceitos dentro do ambiente de trabalho. Eu trabalhava com estudante de logosofia do meu lado, então foi muito importante toda essa trajetória e me trouxe muitos elementos, porque a logosofia ela é para o presente, ela é para o futuro, mas é também para o passado, para ver como que eu vivi, como que eu viveria agora com os novos conhecimentos. Então tem sido um aprendizado constante e a logosofia é muito prática, não é só teoria. Tem que teoria porque tem que estudar, mas tem que levar para a prática. Então a gente se esforça sempre muito de, claro, tá na nossa conduta, tá na nossa postura, tá na nossa colaboração com a comunidade, né? Mostrando que realmente a gente quer fazer a diferença nessa humanidade, né? A gente tem essa força, a gente tem esse poder. Então isso a gente conquista na logosofia, essa confiança, essa fé em si mesmo, para poder realizar mais. Então, isso a gente fica muito feliz, como hoje tivemos uma atividade de manhã, lá na Fundação, com uma palestra da Celi, né, sobre inteligência empreendedora, e vimos vários universitários, né, pessoas empresários, jovens empresários, né, e o brilho nos olhos. Né? Então, fica para esses que tiverem interesse, preencher uma ficha e pedir um curso de informação. Né? Então, a gente vai combinar horários para que eles possam ter mais informações e ver realmente se é isso, né, que eles querem. Eu tenho certeza, né, a partir do momento que eles conhecerem mais, né, eles vão ver como é importante. Né? E principalmente porque a logosofia tem que melhorar primeiro sou eu, para depois poder melhorar os outros. Então, eu tenho que me dedicar, sim, né? Tenho que me conhecer. Então, eu sou muito feliz com toda essa realização, né? E por isso que eu registrei, né? Eu conheci muito cedo, que as pessoas me conhecem, né? Antes de ser empresário, eu já estudava filosofia. Talvez, eu pergunto, será que não foi isso que me levou a ser empresário? Então, isso é algo muito importante. Isso, ele penetra na família, né? Por exemplo, eu tenho uma irmã que é amiga dela aqui, lá de São Paulo, que é caçula da minha família, minha irmã caçula, estuda lá em São Paulo. Né? Tem uma outra irmã, que é um pouco mais velha que eu, está em Santos, é estudante lá em Santos. Então, a logosofia tem fundações em todo o Brasil. Né? Hoje, não temos em todas as cidades ainda, mas em grandes cidades. Né? Mas pretendemos chegar, assim, dessa forma, né? Crescente, consciente, né? Para mais pessoas poderem ter acesso a essa ciência que é nova ainda, eu digo, né? Por tanta ciência que a gente encontra por aí, mas tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. Que bacana. Já saí com muitos aprendizados, né? E principalmente, quando tu falava, Celi, que a pessoa estando bem, eu logo pensava, a pessoa estando bem, ela transborda, né? E o seu Akimoto acabou de falar que foi por influência de um colega de trabalho conhecer a logosofia. Então, como as influências boas fazem a diferença na vida das pessoas, né? E quando a gente está bem, a gente transborda. Daria para dizer que a logosofia, ela é uma ferramenta de crescimento espiritual, profissional, pessoal? É uma ferramenta de transformação integral, né? A gente tem até uma imagem que é muito legal, que a gente fala que eu sou eu hoje, mas eu estou renascendo que nem a fênix, sabe? Aquela de ser quem eu quero ser. Então, hoje eu sou a Celi,
né? Mas eu tenho possibilidade de chegar a ser essa imagem ideal, quem eu projeto. E é muito legal porque a gente vai chegando, a gente vai sentindo que está mais perto desse ideal. E eu vou falar na palestra também como é que a gente começa essa transformação de se reconstruir, né? Então, de construir a si mesmo com esse método, tem orientação, a gente sabe, né, por onde ir, quais são os estudos, e cada um é diferente do outro. Primeira coisa que não precisa acreditar no que o González Pecotti diz. Ele provoca a gente, ele fala assim, você pode questionar tudo, mas tem que comprovar na sua vida. Não pode aceitar, né, o que está sendo dito. Então, por isso que é muito prático, né? E tem esse método que ele é psicodinâmico, quer dizer, ele é diferente para o Akimoto, ele é diferente para mim, ele é diferente para cada um, porque cada um tem as suas perguntas, aquelas suas perguntas profundas. As minhas são diferentes das dos outros. Tudo bem que a gente tem aquelas básicas, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, que são as de todos, mas cada um tem as suas perguntas e vai ser tocado, influenciado por algum ponto diferente. Por isso que as pessoas próximas, muitas vezes, conhecem as nossas preocupações e quando trazem para a gente, quando a gente vai falar de logosofia para um amigo, a gente fala aquela palavra que aquele amigo precisa e faz aquele, né, aquela descoberta, aquela vibração. Então, assim, por isso que a gente fala assim, não é uma coisa que a gente consegue falar igual para todo mundo. Cada um tem que ler, ouvir, falar e falar assim, esse é o ponto que me tocou. Esse é o ponto que chegou dentro da minha vida. Vai ser diferente para cada um. Que bacana. Então, vou deixar o microfone para as considerações finais, fazer aquele convite, né? E fica à vontade, seu Akimoto e a Celi, para falar, então, nesses últimos minutos aqui do nosso bate-papo. Eu tenho mais é que agradecer o espaço, né? Assim, porque é muito importante a gente levar, a gente vibra quando a gente leva, porque a gente tem perdido na ciência que se a gente não divide esse bem que estamos recebendo, nós perdemos. Então temos que dividir essa oportunidade, né? A gente é muito feliz aqui de estar registrando. E também que quem está assistindo esse vídeo, né, pode acessar mais informações no Instagram da Fundação Logosófica, aqui de Chapecó. FL, de Fundação Logosófica, né? fl.chapecó. Aí tem mais informações, tem as oportunidades, tem os vídeos, tem muitos elementos que dão lá. E quando tiver palestras, cursos, né, sempre vai ser divulgado lá. Tem um site geral, que é o logosofia.org.br, onde eu disse tem muitas informações a nível nacional, mas também tem informações aqui de Chapecó, inclusive tem os livros que podem ser baixados lá, né? Então, assim, eu gostaria de encerrar agradecendo, mas deixar um ensinamento que, para mim, ele funciona, né? Como um mantra, estar sempre presente, assim, as ações que eu vou tomar como iniciativa, vim da SIC agora, da reunião do Conselho Consultivo, a gente participa da comunidade, mas ele está sempre presente, porque a gente quer fazer esse bem, né? E esse ensinamento diz assim, do autor Carlos Bernardo González Pecotti, né? Do qual manifesta a gratidão, onde comemoramos dia 11, né? O aniversário dele e o aniversário da fundação, né? Foi os 96 anos de Fundação Logosófica. Esse ensinamento diz assim, que conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa é o prêmio maior a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa missão que consistirá em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Então, muito grato mesmo por essa oportunidade, Thaís. Celi? Sabe aquele querer um mundo melhor, querer fazer o bem, querer ser melhor? A gente se irmana por dentro, a gente está junto, né? A gente consegue sentir um pouco mais a humanidade perto quando a gente tem aspirações parecidas, né? Um querer parecido. Então, assim, quem realmente quer esse mundo melhor, quem quer fazer o bem, eu convido para acessar esses recursos, conhecer esses propósitos da logosofia, essas propostas, esse grande bem humanitário que era, né, o González Pecotti era um humanista que
assim, pensou muito na transformação do mundo, no bem, no ser humano melhor. Então, ele dedicou a sua vida a isso. Então, essa homenagem, né, que o Akimoto fala é assim, realmente a gente sabe que ele dedicou a vida a fazer uma obra para a humanidade. Então, isso é muito legal. Isso é um presente e a gente tá assim, tá aí à disposição. Os cursos são gratuitos, as palestras são gratuitas, né? E tem vídeos no YouTube, tem várias coisas para quem quiser começar a se aproximar. Mas vale muito a pena ter esse contato e sentir de perto essa verdade. Que bacana. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. No Talking de hoje, a gente pôde conhecer um pouco mais da Fundação Logosófica de Chapecó, fazer esse convite todo especial de uma programação gratuita para você elevar os pensamentos, né? Ampliar os horizontes e ampliar a sua vida. E deu para perceber, é impressionante como tem assuntos que nos contagiam, né? E só para colaborar, né? Existe uma frase que a gente fala que a gente precisa de um mundo melhor, mas na verdade a gente precisa de pessoas melhores nesse mundo. E eu percebo aqui pela fala de vocês que a logosofia pode ser um caminho para isso, né? Isso. Então, muito obrigada, vida longa para a logosofia, para vocês. E você não deixe de acompanhar a multiplataforma, que é o DI. Em mais de 80 municípios, você é muito bem atualizado, tudo que melhor acontece, você confere aqui no Diário do Iguaçu. Até o próximo Talk.